Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre liderança no serviço público. Esse assunto é muito importante e certamente faz parte nessa busca do gestor público eficiente que a gente já está trabalhando há alguns meses. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos, eu vou convidar você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Bom, o assunto do nosso episódio de hoje é a liderança no serviço público. E de fato esse é um assunto muito importante. A gente, desde o começo da série, o Gestor Público Eficiente, a gente tem falado sobre liderança ou alguns aspectos que de alguma forma a gente consegue sim alinhar com esse tema tão importante da liderança, dessa competência tão importante que o gestor público precisa ter bem desenvolvida se ele quer buscar essa eficiência. Bom, lá no episódio 2 a gente já conversou sobre qual seria a diferença entre o gestor e o líder, tanto na posição hierárquica como no desenvolvimento de competências. E em outros episódios a gente foi falando de vários assuntos que estavam relacionados a isso e que de fato é um processo de construção, né? Essa série como um todo, ela trouxe os episódios pensando nesse processo de construção aos poucos, né? Porque não dá para você se tornar um grande gestor público, esse gestor público eficiente de uma noite para outra, né? É um processo mesmo de transformação e de desenvolvimento. E aí, vários aspectos que a gente conversou nos episódios, alguns deles estão sim muito relacionados a essa ideia de liderança. Então, por exemplo, a gente falou sobre a construção da credibilidade e confiança com a organização como um todo, com a sociedade, com os nossos pares da organização, outros profissionais, como a nossa equipe. E para um gestor que quer ser líder, ele precisa ter a confiança da sua equipe. Então, aquele episódio, quando a gente fala de confiança e credibilidade, a gente estava falando também um pouquinho sobre liderança. Quando a gente começa a falar sobre influência, no episódio que fala de influência, a gente falou sobre todos os aspectos da influência para um gestor público, só que essa influência junto com a sua equipe também é uma característica do processo de liderança que a gente já vai conversar. A gente falou de comunicação, a comunicação, por sua vez, também é importante dentro dessa competência liderança. A gente falou também de desenvolvimento de talentos dos profissionais da nossa equipe. Isso é super relacionado, intrinsecamente relacionado com a competência liderança. Nós também conversamos sobre delegação de tarefas e a divisão de tarefas também, né? Que o bom gestor, ele precisa conhecer bem a sua equipe, ele precisa conhecer as competências de cada um desses membros da equipe para poder, então, fazer uma divisão e uma delegação de tarefas mais adequada. Isso também tem a ver com a liderança, porque muitas vezes esse processo de atribuição de tarefas, de delegação de tarefas, tem a ver com o desenvolvimento dos profissionais que fazem parte da nossa equipe. E também conversamos nesse último episódio sobre a gestão de equipes, né, que é pegar as diferenças de cada profissional que faz parte da nossa equipe e tentar extrair o melhor de cada um desses profissionais, explorar o melhor das competências de cada um desses profissionais, para que essa diversidade traga uma riqueza na hora de compor a nossa equipe, né, e colocar essa diversidade toda em prol da sociedade, dividindo tarefas que estejam de acordo com essas diferenças. E quanto mais preparados esses profissionais e melhor essas competências estiverem gerenciadas, melhor serão os resultados da nossa equipe, do nosso setor, da nossa organização. Então, todos esses são assuntos que, de alguma forma, estão alinhados com esse tema do episódio de hoje, que é, de fato, falar sobre liderança. E, de fato, esse é um assunto tão importante, seja na iniciativa privada, seja nas organizações públicas, na administração pública, é muito falado. E aí, existem vários conceitos que a gente pergunta, mas afinal, né, o líder, quem é esse líder? Que eu gostaria de dizer, assim, que eu acho que o principal do líder é aquela pessoa que faz parte da nossa equipe, que na maioria das vezes, né, ele comanda a nossa equipe. A gente já conversou que não necessariamente ele é a pessoa que está no cargo de gestão, mas aqui para nós, vamos pensar, é o gestor público
que ele está nessa busca de ter eficiência, então ele precisa sim ter a competência e a liderança bem desenvolvida. Então, para nós, esse profissional, ele, antes de tudo, ele precisa ser um profissional que ele inspire a sua equipe, que ele inspire os membros da sua equipe a trabalhar cada vez mais, a darem o seu melhor durante a prestação do serviço para a sociedade. Bom, eu gosto muito de pensar na ideia do líder como aquela pessoa que inspira a sua equipe a agir, a atuar, a dar o seu melhor no desenvolvimento do trabalho. E aqui para nós, no melhor, na prestação do serviço à sociedade. E como essa inspiração existe? Bom, é um profissional que ele acaba sendo muito querido pela equipe porque ele é uma pessoa que sempre cuida da equipe, está sempre preocupado com o bem-estar dessa equipe, com os membros, né, com a qualidade de vida dos membros que trabalham na sua equipe. Tem muito respeito, é uma pessoa que tem a confiança da sua equipe. E aí, às vezes, os membros da equipe, eles acabam trabalhando e fazendo até mais do que um profissional normal faria, porque ele sente essa inspiração por parte do gestor. Então, por exemplo, eu vou dizer uma situação que aconteceu comigo na equipe que eu trabalho, e com a minha chefe. Ela, de fato, é uma grande líder. E aconteceu assim, um dia, o tribunal onde eu trabalho deu uma ordem que impactaria os atendimentos presenciais no dia seguinte. Ele soltou uma ordem assim, 6 da noite, 6 para 7 da noite. Já era o final de expediente da maior parte dos profissionais e a gente não teria como avisar os jurisdicionados, os advogados no dia seguinte, que no dia seguinte não iria haver o expediente por uma determinação que soltou da presidência. E aí, eu sei que aconteceu de muitos setores falar assim, não tem nada mais o que eu posso fazer, eu vou embora, e acabou. E paciência, o problema é da sociedade que vai aparecer aqui amanhã. Só que no caso do meu setor, em especial da minha chefe, logo que ela soube dessa informação, ela falou, eu preciso fazer alguma coisa para avisar as pessoas que amanhã não terá atendimento. E se ela fosse uma pessoa normal, um gestor responsável, mas não necessariamente ele inspiraria a equipe, ela poderia trabalhar sozinha e falar, você que é a chefe, você que resolve, o problema é seu. Os membros poderiam falar isso. Mas ela é uma pessoa que ela inspira qualquer ação que a gente tome no nosso ambiente de trabalho. Então, por exemplo, naquele dia, mesmo pessoas que já tinham terminado o seu trabalho, pessoas que estavam, às vezes, no carro, indo para casa ou no ônibus, todo mundo ficou muito desesperado porque todo mundo queria ajudá-la a resolver aquele problema, que nem foi gerado por ela, mas que ela se sentiu responsável em tentar informar o máximo que ela poderia para evitar maiores prejuízos à sociedade no dia seguinte. E ela inspirou todo mundo a fazer o máximo que poderia naquele momento para poder fazer o seu trabalho e tentar ajudar a sociedade. É isso que eu falo de inspiração. Um líder que inspira a sua equipe, ele faz com que os seus profissionais trabalhem muito mais do que eles de fato precisariam. E eles fazem isso porque eles se sentem comprometidos com aquele gestor que é tão comprometido com eles. Esse é um gestor que dá o exemplo, né? Ela é a primeira e fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa agora para poder resolver esse problema. Seja de um funcionário, seja de um cidadão, seja qualquer situação que for. Ela é o exemplo da equipe e esse exemplo inspira as pessoas a agirem da mesma forma e fazerem cada vez mais e muito mais até do que seria a obrigação delas. Para mim, esse é um grande exemplo de liderança, é esse profissional que de alguma forma consegue inspirar as pessoas. E eu acredito que aquele líder que inspira, ele é um líder carismático, sim, mas não necessariamente. Às vezes você pode ter um líder que não seja assim tão carismático, né? Porque às vezes a gente acha que um líder carismático é mais extrovertido, é mais legal, é uma pessoa que de alguma forma é muito acolhedora. Às vezes não necessariamente, porque a gente até acaba caindo numa situação que é mais intrínseca do profissional e pode ser que ele não seja carismático, mas ele é um bom líder e ele inspire. Então, como é que ele pode inspirar? Quais seriam os atributos desse líder inspirador? O caráter é importantíssimo para um líder que inspire a sua equipe, né? Porque as pessoas vão agir de acordo com o caráter dessa pessoa e vão fazer as coisas certas e as coisas melhores, porque esse é o líder que dá o exemplo.
o respeito que ele trata as pessoas e os seus profissionais. Essas são características que inspiram o profissional. Um gestor é um líder que faz bem o seu trabalho e é responsável, e isso são formas de inspirar a sua equipe, certamente. Mas o líder, ele também tem outras atribuições além da inspiração, né? Ele é uma pessoa que motiva e ele sabe motivar os profissionais. E uma das formas de motivar os profissionais é dando um ambiente de trabalho saudável, então garantindo que o clima organizacional é um clima organizacional bom. Ele é um profissional que ele entende as necessidades e as diferenças de cada um dos profissionais, e aí, então ele adequa as condições de trabalho e as tarefas de trabalho a essas características. Isso faz com que os profissionais sejam cada vez mais motivados e engajados. Ele vai ser um profissional que ele vai fazer o máximo que ele puder para que os membros da sua equipe trabalhem melhor, trabalhem bem, trabalhem motivados, com bastante energia para poder apresentar os trabalhos que a sociedade tanto espera de nós. O líder também é esse profissional que ele entende, às vezes, as dificuldades que os membros da sua equipe estão passando, mesmo que essas dificuldades sejam situações pessoais. Às vezes um problema na sua família, com o seu esposo, a sua esposa, com seus filhos. Porque a gente sabe que às vezes problemas pessoais, ou muitas vezes, né, a situação normal aqui, problemas pessoais podem impactar na nossa performance, na nossa produtividade. Então, o gestor líder, ele entende que os profissionais que compõem a sua equipe, eles podem estarem passando por algumas dificuldades, então precisam de uma condição um pouco diferente do que outros membros que talvez não estejam passando por essa mesma situação. E ele tem compaixão, ele tenta criar condições melhores de trabalho. Às vezes, numa situação profissional não está bom para trabalhar hoje, e ele dá uma concessão para que esse profissional possa repor a tarefa numa situação futura. Então ele entende, ele apoia, ele tem compaixão. Isso são características importantes de um gestor, porque a gente está falando, né? Esse líder, ele precisa ter os seus relacionamentos interpessoais muito bem desenvolvidos. E essas características humanas são importantes para um gestor líder. Ele precisa se sensibilizar com a dor do seu profissional. Ele precisa se sensibilizar com a condição que o seu profissional está passando numa determinada situação. Porque quando esse líder apoia o profissional nesse momento que ele precisa, quando é o líder que precisa, o profissional também vai retribuir esse apoio. E isso é super importante quando a gente fala da relação entre o líder e o seu liderado. O líder também, como a gente falou no episódio de desenvolvimento de talentos, é esse profissional que consegue desenvolver as competências dos membros da sua equipe da melhor forma possível, para que eles consigam ter uma maior produtividade, para que eles se sintam desafiados, e então se desenvolva profissionalmente cada vez mais para poder atender essas atividades novas que o líder está passando. Então, quando a gente fala de liderança, ele de fato é um conjunto de ações e características que esse gestor precisa ter desenvolvido ou precisa desenvolver para que a gente consiga chegar a um ponto e falar, não, de fato, esse é um profissional líder. Será que a gente consegue fazer tudo isso? Será que um profissional ele consegue ter todos esses aspectos da liderança bem desenvolvido? Eu acredito que sim, mas não é nada fácil, é complexo, é muito trabalho, é muita dedicação. Eu particularmente acredito que existem profissionais ou pessoas que têm essas características de liderança já mais desenvolvidas, né? Essa ideia, o líder nato. De fato, eu acredito que existam pessoas nessa condição, mas eu também acredito que é possível se desenvolver essas competências, porque é um processo mesmo de desenvolvimento pessoal, profissional, e no caso profissional, de desenvolvimento de competências. Então, eu acredito sim que isso é possível de ser feito. Seja no seu dia a dia e você vai aprendendo com a sua experiência, seja na busca de cursos que vão te ajudar no processo de desenvolvimento dessa competência. E claro, né, você como líder, toda vez que a gente fala de um processo de desenvolvimento de competência, é colocar essa ação em prática, porque a gente só vai ter uma competência totalmente desenvolvida quando a gente a pratica, né? Não adianta saber o que fazer, não adianta ter a oportunidade de fazer e praticar, mas precisa querer e de fato colocar em prática para a gente conseguir alcançar os resultados esperados quando você está no processo de desenvolvimento de competências.
Então, assim, eu particularmente como professora, eu acredito que é possível sim desenvolver a competência liderança. Cabe a você, gestor, você que está nesse processo de desenvolvimento em busca da eficiência. Se você acha que você precisa desenvolver esse lado da liderança, o faça, que é muito importante. Isso vai mudar demais a sua forma de gerenciar. Os resultados que você vai ver a médio e longo prazo, eles vão mudar muito. Então, eu acredito que essa é uma das competências mais importantes que um gestor precisa desenvolver. Então, agora, se você identifica que essa é uma necessidade, corre lá, verifique cursos que possam te ajudar. Eu mesmo aqui no canal, o que eu puder fazer para ajudá-los, estou sempre à disposição. Ou, né, se eu tiver a oportunidade de fazer um curso comigo alguma vez, eu vou ter o maior prazer em ajudar todos os gestores públicos que quiserem ter essa competência liderança bem desenvolvida. Aí você vai falar, ótimo, Renata, você já falou, o que você entende por competência, você já tem falado ao longo, né, de todos esses episódios, ações que a gente pode fazer que de fato estejam relacionadas com a competência, mas agora eu gostaria de entender melhor por que isso é importante no serviço público. E de fato eu entendo que há muitos motivos pelo qual os gestores públicos precisam desenvolver a liderança muito bem. Eu acredito que um dos principais motivos da importância da liderança no serviço público é suprir uma ausência de políticas de gestão de pessoas nas organizações públicas. Eu vou te dizer muito pela minha organização e por muito que eu estudo com relação às organizações públicas. Muitas organizações, se não todas, têm setores específicos de que se chama de gestão de pessoas ou de recursos humanos. Sim, não tem problema, não há problema que haja um setor de gestão de pessoas. O ponto é o quanto de fato esses setores de gestão de pessoas nos órgãos públicos são ativos no processo de desenvolvimento dessa capacidade dos profissionais da sua equipe, dos profissionais dessa organização. Eu de fato posso dizer muito pela minha organização, existem diversas políticas que gerenciam o processo de manutenção dos profissionais dentro da organização, mas eles não fazem, de fato, um processo de gestão de pessoas. Os profissionais, eles ficam à mercê, na maior parte das vezes, de maus gestores que encabeçam setores dentro da organização, mas que não necessariamente eles são pessoas preparadas para assumirem esse cargo. E aí, por sua vez, não há uma política geral de gestão de pessoas, esses profissionais que ocupam o cargo de gestão também não são muito bem preparados. E aí a gente acaba tendo uma massa de servidores públicos que não têm o lado profissional desenvolvido pela organização. Então, a falta de políticas de gestão de pessoas nos órgãos públicos acaba dando uma importância ainda maior da necessidade de liderança para esses profissionais que ocupam os cargos de gestão dos setores, das áreas, porque eles na maioria das vezes vão ter que fazer ações de desenvolvimento da sua equipe que a organização como um todo não faz. Por exemplo, um profissional que entra num órgão público, quantos órgãos de fato conseguem verificar quais são as competências que esse profissional já tem, quais são as habilidades que esse profissional já tem e colocam ele numa atividade que de fato estejam de acordo com essas competências. É um processo muito importante de gestão de pessoas, mas que poucos órgãos públicos acabam fazendo. E aí, se esses órgãos não fazem, esse profissional ele acaba caindo em setores muitas vezes diversos das competências profissionais que eles já têm desenvolvidas, e aí então ele não consegue se desenvolver mais profissionalmente, ele fica patinando, ele não sabe bem o que fazer, ele não é muito feliz com aquelas atividades com que ele faz, então ele não se desenvolve, ele não tem uma boa produtividade. Por sua vez, o gestor que está ali naquele setor também não tem a competência de liderança bem desenvolvida, então ele não consegue identificar essas características do profissional para adequar melhor as tarefas no momento da divisão, não consegue motivar esse profissional, engajar esse profissional, aí então ele tem uma baixa produtividade, e aí se chega à conclusão que esse é um mau profissional. E muitas vezes esse profissional acaba sendo expulso do setor onde ele está, ou convidado, muito respeitosamente, mas a sair do setor, ou ele é colocado à disposição, e aí esse profissional acaba sendo jogado em um outro setor, em outro setor, em outro setor, até que ele acaba sendo um grande problema para a organização.
E aí eu te pergunto, de fato ele é um problema para a organização ou a organização é um problema para esse servidor? Eu fico com a segunda opção. Eu sempre fico com a segunda opção, porque eu sempre acho que qualquer profissional, se ele entrou ali na organização pública, independente da forma que ele entrou nessa organização pública, ele possui habilidades e competências que de alguma forma podem ser bem aplicadas se o gestor consegue identificá-las. Se ele faz de fato um processo de gestão de pessoas, se ele tem essa habilidade de liderança bem desenvolvida, a ponto de tentar identificar quais são essas competências, verificar onde melhor ele pode ser alocado e quais tarefas, quais são outras tarefas que ele pode vir a desenvolver caso ele desenvolva novas competências de acordo com as características que ele já tem, e um profissional que o apoie, que o motive, que o engaje. Esse é um gestor líder, que ele vai fazer a diferença na vida desse profissional caso a organização pública não tenha um bom setor de gestão de pessoas, uma boa política de gestão de pessoas. Eu digo porque isso acontece comigo, isso acontece na minha organização, mas isso já aconteceu comigo hoje, depois de 14 anos de casa, e eu já com um pouco de experiência da organização, ou mesmo, né, de todo o meu processo de formação como professora, eu já sei bem aonde eu me encaixo ali dentro daquela organização. Mas quando eu era jovem eu não conseguia. Era muito difícil. Os gestores não conseguiam me compreender, eles não conseguiam extrair o melhor de mim. E toda vez que eu caía num setor que eu tinha maus gestores, eu era mal aproveitada. Quando eu caía em setores que eu tinha bons gestores, eu era melhor aproveitada. Até que, com o passar do tempo, você vai criando experiência, né? Você vai criando uma certa malícia até dentro da organização e você acaba se virando e não se preocupando muito tanto com os gestores. Mas o profissional novo, ele não consegue. O profissional que tem um pouco menos de experiência não consegue. E aí é por isso da importância desse gestor com competências de liderança, porque ele vai pegar qualquer profissional e alguma coisa boa ele vai conseguir tirar. Porque ele vai trabalhar o seu profissional, esse membro da equipe individualmente, e vai identificar suas características e vai atribuir as atividades adequadas e vai desafiá-lo adequadamente e vai ajudá-lo no processo de desenvolvimento de algumas competências e vai entender as suas dificuldades e vai ter compaixão quando ele tiver os seus problemas. Essa é a importância da liderança no serviço público. Uma delas, muito importante. O segundo ponto é que esse gestor líder, ele identificando essas características desse profissional e fazendo todo esse trabalho que a gente já conversou de desenvolvimento do profissional, ele vai fazer com que esse profissional contribua mais para a organização, na prestação do serviço à sociedade, ao atingimento dos objetivos organizacionais, que a gente vai conversar no próximo episódio. Esse profissional que é um gestor líder, ele vai conseguir desenvolver os profissionais da sua equipe para que eles consigam contribuir para a estratégia organizacional, para a estratégia do setor, para os resultados melhores para a sociedade, na prestação de serviço. Então, a liderança ajuda diretamente, ela impacta diretamente nos resultados que a gente apresenta à sociedade. Então, é muito importante, é uma competência muito importante. Precisa, de fato, ser bem desenvolvida. Os gestores precisam buscar pelo desenvolvimento dessa competência certamente. Esse gestor líder, ele também é responsável pela manutenção de um bom clima organizacional. Não tem um bom clima organizacional se o gestor não é uma pessoa preparada para ser gestor. Porque é o contrário de tudo que a gente falou até agora, né? Da importância de um profissional que está no cargo de gestão estar bem preparado para isso. Porque uma das coisas que ele vai impactar e vai trazer resultados muito negativos é para o clima organizacional, que a gente já conversou aqui ao canal, referente ao clima organizacional e a importância de se manter um bom clima organizacional. Um bom gestor que trata com respeito, que tem uma comunicação eficaz, que evita probleminhas de fofoca dentro do seu setor, porque ele está preparado para isso. É um gestor que trata bem os seus funcionários, que cria laços de relacionamentos positivos e saudáveis com a sua equipe, ele vai manter um clima organizacional produtivo, bem positivo, aquele que valoriza os funcionários certo, que mantém as suas promessas cumpridas, tudo isso vai contribuir para o processo de manutenção desse clima organizacional saudável para os profissionais poderem desenvolver as suas atividades e apresentar bons resultados.
E esse gestor que tem essa competência e liderança, uma das coisas importantes que vai ser para a organização é acolher os profissionais que em determinados momentos precisam de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de ajuda, né? A gente já falou dessa necessidade de ter compaixão, de ter respeito, de entender as dificuldades que os nossos profissionais passam. E isso eu vou te dizer, por exemplo, o serviço público, diferente, e isso é uma característica mais nossa do que da iniciativa privada, tem a ver com o tempo que um profissional fica numa organização pública, até por conta das características, né, de estabilidade. É muito comum que um profissional, um servidor público, fique trabalhando numa organização pública por um longo período. E eu diria até fica, muitas vezes, trabalhando no mesmo setor por um longo período. E esse profissional que a gente está ali todos os dias, né, tendo contato, e às vezes por anos, esse profissional, ele já é quase que um membro da nossa equipe, né? Ele é um amigo, é uma pessoa querida. E um profissional, um gestor que tem essa competência e liderança bem desenvolvida, ele vai conseguir acolher esse profissional quando ele precisa. Certamente, ao longo desses anos todos, esse profissional vai ter momentos de altas e baixas, e esse gestor com essas características de liderança bem desenvolvidas vai entender isso e vai poder ajudá-lo, para que ele não desanime, para que ele se mantenha motivado, para que ele se mantenha engajado, porque no final das contas, mesmo que num momento esse nosso funcionário está trabalhando um pouquinho menos, está com uma produtividade menor por causa do seu problema em família, ao longo prazo ele é um profissional que ajuda, que colabora, que é produtivo, que é importante para a organização, para atingir os seus objetivos organizacionais, atende bem a sociedade. Então, esse gestor, a liderança é importante nesse aspecto, certamente no serviço público. Quanto mais gestores públicos nós tivermos com a competência e liderança bem desenvolvida, os resultados vão ser positivos em todas as situações. Eu vejo uma situação que não seja positiva. E por fim, que eu entendo da importância da liderança para a organização pública, para o serviço público, tem a ver com a pluralidade de profissionais que nós temos nos nossos quadros, né? Os servidores públicos no Brasil são muito diferentes, seja pela área de atuação, seja pela a área regional, né, do país onde está inserido, seja pela tipo de formação, idade, gênero, sexo, experiência. Bom, nós servidores públicos nós somos muito diferentes e a gente precisa de gestores públicos, líderes que saibam trabalhar bem essa gestão de equipes, que saibam gerenciar essa equipe, que consigam identificar essas diferenças e colocá-las para trabalharem juntas e darem bons resultados. E como a gente faz isso? É desenvolvendo bem a liderança. O líder está preocupado em identificar essas características pessoais de cada membro da sua equipe e colocar essas características para trabalhar em conjunto. Porque, como eu já disse aqui, o sucesso é da equipe. Quando essa equipe trabalha bem, quando todos esses membros estão bem inseridos, estão sendo bem aproveitados, é que a gente tem o sucesso da nossa equipe, o sucesso do nosso setor, e assim contribui para o sucesso organizacional. Então, a liderança não digo que é a mais importante das competências, mas é uma das mais importantes. Então, não é a mais importante, ela vai ser a segunda mais importante, mas certamente ela é muito importante. E o gestor público precisa ter essa competência bem desenvolvida. Então, eu vou te convidar, gestor público. Você que está comigo, acompanhando essa série, o Gestor Público Eficiente, tudo que a gente já conversou ao longo desses 2 meses, 1 mês e meio, é um processo de desenvolvimento. Eu vou te convidar a olhar para dentro, a verificar aquilo que você... as características que você já possui, as competências que você já possui e aquelas que você precisa desenvolver. E você precisa ter em mente que você pode desenvolver, basta você querer. E a liderança é uma dessas competências. Então eu te convido, se você acha que você pode melhorar ainda mais nesse aspecto, né, nessa competência de liderança, procure por cursos. Eu tenho certeza que a sua equipe vai ficar muito satisfeita, o relacionamento entre vocês vai melhorar, os resultados da sua equipe vai melhorar, os resultados que o seu setor como um todo entregam vão melhorar e a estratégia organizacional vai ser, de alguma forma, dentro da sua contribuição, vai estar mais próxima de ser atingida. E o resultado disso a gente sempre sabe. É uma prestação de serviço à sociedade com mais qualidade, no tempo que eles precisam, na quantidade que eles precisam, que é o que a gente sempre precisa trabalhar para poder oferecer.
certo? Esse era o meu recado de hoje, espero que tenha ficado claro para você o que é liderança, a importância da liderança e a necessidade que, para você que quer chegar na eficiência como gestor público em desenvolver essa competência tão importante. Eu te espero para o próximo episódio da série Gestor Público Eficiente, que será o nosso último episódio na próxima semana. A gente vai falar de estratégia para esse gestor público eficiente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele nas suas redes sociais e eu te espero no próximo episódio da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!